Paz e graça para você ligado nessa programação. É hora de começarmos o seu programa diário de entrevistas, reflexões e debates. E hoje nós vamos fazer uma entrevista. Pode até se transformar num debate, eu não sei, mas nós temos a alegria de inaugurar as entrevistas de 2013 no Vejam Só com uma das pessoas mais eruditas entre o mundo reformado brasileiro, né? Ele que é expoente da teologia calvinista, teologia reformada, equilibrada, biblicista, doutor em hermenêutica, que é a ciência que examina as formas de se interpretar a palavra de Deus, chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie há 10 anos, né? E um dos grandes incentivadores do estudo teológico, da erudição teológica bíblica no nosso país. Reverendo Augustus Nicodemos Lopes está conosco e vai ser entrevistado, tirando as dúvidas que todos nós temos a respeito dos pontos complicados da teologia reformada e também dos ensinamentos da palavra de Deus. Principalmente porque ele é um dos pouquíssimos teólogos que eu conheço que tem um dom de explicar e tornar fáceis de compreender os grandes mistérios da palavra de Deus. Está no ar o Vejam Só. A respeito do liberalismo, no seu livro Batalha Espiritual, o senhor conta que quando foi fazer o doutorado na África do Sul, o senhor passou por um período que o senhor temeu, né, profundamente perder a fé. E que o senhor passava noites assim, clamando, implorando, né, para que essa fé renascesse, reavivasse. Gostaria que o senhor, já que o senhor falou do liberalismo, né, que o senhor comentasse um pouco essa experiência. Depois. Tem que fazer suspense. Isso aqui é um programa de televisão, não é uma aula, né? Tem que fazer suspense. É que não vai dar tempo nesse bloco para ele responder, e ele vai contar um pouquinho dessa experiência na África do Sul, que eu desconhecia. Ele vai contar para nós o que aconteceu. Ok, estamos voltando com o programa Vejam Só. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Bom ter você aí. Toda noite a gente sorteia um brinde para os telespectadores. Eu, se pudesse, mandaria para todo mundo. Não pode, então a gente sorteia um só. É só entrar no site vejamsó.com.br, botar na enquete e você estará habilitado. O brinde de hoje é lá da escola onde o professor Júlio César trabalha, né? Ele que está aqui hoje me ajudando a entrevistar o reverendo Augustus Nicodemos. Ele trabalha na Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus. Dado o recado da Agrade, vamos voltar aqui para a entrevista. Hoje estamos recebendo com muita honra o reverendo Augustus Nicodemos Lopes, e ele está dando uma aula para nós sobre vários assuntos difíceis a respeito da fé cristã. E o professor Júlio César, que é extremamente instigante, né, fez uma pergunta a respeito de uma experiência difícil que eu desconhecia, que o reverendo Augustus teria passado lá na África do Sul. O que o senhor foi fazer lá? Na verdade, na África do Sul, foi o tempo do meu mestrado. Eu fui fazer o meu mestrado em Novo Testamento numa faculdade, na verdade, é uma universidade da Igreja Reformada da África do Sul. E de lá eu fui fazer o doutorado nos Estados Unidos com cursos na Holanda, que foi onde realmente aconteceu essa experiência que o nosso Júlio César estava mencionando. Lá na Holanda eu tive um orientador que foi colocado intencionalmente para orientar os meus estudos, porque a minha postura como conservador era bem conhecida e fazia parte do programa expor os alunos à diversidade. Então, lá na Holanda, eles me designaram um orientador que, para você ter uma ideia, Heber, pouco tempo depois de eu ter saído de lá da Holanda, concluído o doutorado, esse pastor, ele apresentou no sínodo da Igreja Reformada da Holanda uma proposta para que a igreja abandonasse a tese de que Jesus morreu pelos nossos pecados e que adotasse a tese exemplarista, que Jesus morreu para dar o exemplo para nós, de como a gente deveria ir até o fim para poder fazer a vontade de Deus. Como um mártir. Como um mártir. Nada de substituição, nada de pagamento de culpa. Então entre ele e Estevão não tinha diferença nenhuma. Pois é, não tinha diferença nenhuma.
Então, esse foi o professor que me orientou lá na Holanda. Misericórdia, hein? Então, quando eu chego lá na Holanda, ele então me recomenda, me passa como leitura obrigatória, livros de muitos liberais, gente que tinha um pensamento igual ao dele, que eu já conhecia, já tinha lido muita coisa, mas durante assim 1 ano e meio, a dieta que eu tive de leitura foi só desse pessoal completamente, eu vou dizer até ateu, não é ateu disfarçado, claro, né? Não cria em nada, agnóstico, solapando, mostrando, argumentando, trazendo críticas e trazendo argumentos, pessoal bem preparado, pessoal muito culto e tudo mais. Então, eu acho difícil uma pessoa que não tem fundamentação, ela ler ou estudar isso durante muito tempo e pelo menos se sentir, começar a dizer, peraí, né? Começar a fazer perguntas, a se questionar. Então, eu de fato teve um momento lá que entrei numa crise mesmo. Eu disse, meu Deus do céu. E que eu mal conseguia falar com Deus. Mas o tempo todo, isso aí durou mais ou menos 1 mês, mas durante esse tempo, né, de crise intelectual e tudo mais, eu não conseguia virar as costas para Deus, Heber. Mesmo que eu estava com dúvidas, questionamentos, mas eu não conseguia abandonar Deus. E depois de 1 mês, mais ou menos, então eu comecei a ler, eu consegui achar as respostas, lendo gente tão capaz quanto a mesma preparação, que mostrava coisas que até eu nem tinha percebido, né? Alternativas àquilo que aquele pessoal estava liberando. Então encontrei satisfação intelectual para aquilo que o meu coração já cria. E saí de lá mais convencido do que entrei, a respeito da fé bíblica, da autoridade da Escritura. Eu posso dizer que eu cheguei muito próximo do outro lado, li esse pessoal todinho, vi a argumentação e eu não vejo razão nenhuma hoje para abandonar minha confiança na autoridade da Escritura, na sua infalibilidade, em tudo que ela diz. Passei realmente pela fornalha e graças a Deus ele me preservou. Eu tinha um professor que diria que foi o método de Deus para temperar o irmão. Temperar no sentido que se faz com aço, né? Ah, com certeza. Eu acho que eu voltei um crente melhor do que eu fui. Então, exatamente. Foi a noite escura da alma do irmão? A noite escura da alma, Júlio, que é o termo lá que está lá no livro, né? É verdade. Agora,